Hoje, dia 16 de agosto de 2017, estamos aqui para falar sobre um assunto que está bombando na internet. Nada mais, nada menos do que Apocalipse 12 e as suas previsões para o dia 23 de setembro de 2017. Eu sou Márcio, suas previsões para o dia 23 de setembro de 2017. Eu sou Márcio. E você é muito bem-vindo ao canal Shaolin Japan. Se você já é inscrito, meu agradecimento eterno. Para você que não é inscrito ainda, eu deixo o meu pedido. Se inscreva, compartilhe. Esse vídeo contém um ponto de vista único, que é o do apresentador. Pedimos discernimento ao assistirem este programa. Bom, galera, eu sei que eu não posso mostrar o vídeo das pessoas, portanto, por qual será? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês umas coisinhas. Esse canal aqui eu vi por acaso, chama-se 23 de setembro de 2017, será o grande sinal no céu? É da Católica Connect. Passem ali, dêem uma olhada se vocês quiserem, porque foi muito bem feito, apesar de pouco recurso aparentemente, foi muito bem feita a criação do vídeo, o jeito que ele mostrou e explicou tudo, os detalhes do que está acontecendo na constelação no dia 23 de setembro de 2017. Então eu gostaria de compartilhar essas imagens deles, aqui ele põe direitinho tudo que está acontecendo nas constelações, mas uma coisa que me chamou a atenção foi justamente quando ele mostra como é que faz para tirar o infravermelho e achar o tal Nibiru. E aqui você vê a constelação de Virgem, você pode ver algumas falhas ali na imagem, mas isso aí é devido à colagem de fotos, que são tiradas várias fotos e depois elas são coladas, por isso fica esse risco aí que dá aparentemente, mas essa tarja aí é grande demais, comparado com a junção das fotos ali. Então significa que tem alguma coisa estranha. Aí ele explica como tira essa tarja e como é que fica. Bom, fica isso daí. Quando eu vi isso daí, a única coisa que eu consigo enxergar aí é um dragão. É um dragão. O que nos indica então que a profecia é mais clara, mais real do que nunca. Entenderam? Agora, eu gostaria de voltar a falar com vocês a respeito do 23 de setembro. Certo? Então deixa eu desligar aqui todo esse aparato aqui. Bom, galera, então eu não vou ficar perdendo tempo em explicar para vocês, trazer imagens que ali está a constelação de Virgo, que ali está Saturno, que ali está a Lua debaixo dos pés, que ali está o Sol por cobertura e que tem as estrelas como tiara. Não vou falar nada disso porque todo mundo já sabe. Se você está assistindo esse vídeo aqui agora, porque você já assistiu 1 milhão de outros vídeos e já tem todas essas explicações em sua mente. Então agora vamos começar por uma coisa mais detalhada. O ponto de vista das pessoas que escrevem, que escreveram e que publicam os vídeos hoje no YouTube ou em qualquer outro lugar. Cada um com o seu ponto de vista, cada um com a sua maneira de interpretação, cada um com a sua imaginação histórica dos eventos. Uma vez eu estava discutindo com um professor de teologia e até fui ignorado no assunto. Existe uma passagem na Bíblia que diz que depois que Judas Iscariotes entregou Jesus, ele se arrependeu. Ele voltou e jogou as moedas no chão pedindo para que tudo fosse desfeito. Porém, os caras lá deram o dinheiro para ele de volta, então ele correu para um campo lá e se enforcou no campo. E existe outra passagem que diz que ele foi encontrado morto, caído, com as vísceras todas de fora. Então, esse teólogo estava batendo comigo o seguinte, a contradição que tem na Escritura. Eu não vou dizer para você que a Escritura não tenha nenhuma contradição, está repleta de contradições. Só que é o seguinte, depende do ponto de vista. Por exemplo, o Judas pode ter ido, se enforcado, com o calor que estava no momento, o corpo deteriorou, começou a deterioração, a carne já em decomposição não suportou mais o peso e simplesmente rompeu, caiu e as vísceras saíram para fora. É o mais plausível. Ou seja, quem contou uma coisa, contou só a partir do momento que ele foi e se enforcou. O outro quem contou foi só depois que ele já estava enforcado, que ele caiu e as vísceras saíram para fora. É fácil analisar uma situação como essa. Agora, isso que a gente está vendo aí, das constelações todas se ajustando e o pessoal dizendo que é uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade. Isso levanta aquele espelhinho, né? A gente fica meio arrepiado com isso. Hoje em dia, nós temos teoria das conspirações, teoria da
terra plana, da terra oca, dos alienígenas, dos intraterrestres, dos extraterrestres, da Terceira Guerra Mundial e ainda do Apocalipse. Sem encontrar outras coisas que a gente pode encontrar pelo caminho. Aí eu te pergunto, eu lembro que eu fiz um vídeo há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu fiz a mesma pergunta, o que te preocupa mais? Você não pode estar preocupado com tudo isso ao mesmo tempo, não faz sentido. Vamos começar aqui o seguinte, vamos começar a eliminar. Se você é terraplanista, não tem nem por que acreditar em constelações, em Nibiru, em invasão alienígena, nada, porque não existe, não é verdade? Agora, se você é globalista, então você já tem um ponto de vista diferente. Existem as constelações, existe a galáxia, existe o Nibiru, existe o Deus superior. Independentemente de ser terraplanista ou globalista, não faz muita diferença, porque, como eu disse antes, o ponto de vista pode mudar toda a figura. Porque se essas estrelas e essas coisas que a gente está vendo aí são simplesmente projeções no domo, como algumas pessoas falam, então também vai fazer sentido. E o tal do Nibiru que vem de fora da galáxia, do nosso sistema solar e vai passar por aqui, como é que funciona isso então? Pois é, aí já é outros 500, né? Se tem um domo, como é que ele vai entrar? Não é verdade? Mas, e se esse Nibiru não for um planeta ou uma estrela errante, e simplesmente for, como disse Nostradamus, uma grande espaçonave? Porque Nostradamus falou justamente isso, que os homens chegariam a um ponto de confundirem uma grande espaçonave com planetas. E justamente nessa época ele alertou que haveriam terremotos, maremotos e muitas guerras. É claro, tudo isso Jesus falou também, tudo isso está na Bíblia também. Nostradamus veio bem depois, talvez ele tenha lido a Bíblia e tenha imitado alguns pontos de vista, igual a gente faz aqui no YouTube, né? Vai no canal de um, vai no canal de outro, vai pegando informação e vai fazendo o seu, não é verdade? Não é o que todo mundo faz aqui? Mas é o seguinte, nós temos que estar atento a tudo. Por exemplo, o arrebatamento. Eu estudei religião desde os meus 3 anos de idade. Claro que chegou ali na época dos 14, 15, quando eu comecei a jogar futebol, eu larguei tudo isso pro alto, já não queria mais ser padre. Na verdade, tá vendo? Eu queria ser padre. Queria ser padre jesuíta ainda por cima. Então eu entrei na carreira de futebol e já não queria mais saber de ser padre, e aí já conheci mulher, sexo e rock and roll, que me levou para um outro caminho todo desnorteado, e quando eu voltei a estudar teologia, já depois de velho praticamente. E por isso eu não me apego muito a capítulos, versículos e parágrafos e fulano, ciclano, não. Para mim isso é a pior coisa que tem, porque isso só serve para te influenciar. Se eu quero te convencer de uma determinada coisa, eu abro a Bíblia, vou em tal determinado capítulo, determinado versículo, lê isso, pronto, eu te convenço de alguma coisa. Agora, se eu falar para você, vai lá, lê a Bíblia de capa a capa, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes se for preciso, até você entender o conteúdo todo, o contexto todo do que está. Então aí você vai perceber que não tem contradições como as pessoas falam que tem contradições, tá? E isso é necessário para que você saiba o contexto, porque você lê um capítulo, um versículo, ele está te pondo ali o que quem criou essa divisão está querendo te dizer para te influenciar, tá? Agora vamos à próxima parte. Se a Terra for oca, existe uma civilização enorme dentro da Terra. Se a Terra for plana, não existe a Terra oca, e ela não vai ser esférica. Mas mesmo assim existe a possibilidade de que toda essa constelação seja feita como sinal, como está escrito na Bíblia, que Deus lá no Gênesis está escrito que foi criado para que sirva de sinais para os homens, né? E faça divisão de dias, anos e meses e blá blá blá, e horas. Então, gente, uma coisa não corrobora com a outra, dependendo do ponto de vista. E quanto mais cabeça dura você for, a única coisa que você vai conseguir é treta. Você vai brigar com fulano, ciclano e beltrano e não vai só se fechar, você não vai conseguir abrir sua mente. Na própria Bíblia está escrito que buscais sabedoria, que Deus a todos dá. E você faz isso? Não, você acha que tem uma coisa na sua cabeça e que aquilo é o certo e ponto final. Você não quer escutar mais ninguém. Assim são algumas religiões por aí, que eu até gostaria de citar algumas religiões aqui, mas não vou fazer isso em respeito às pessoas que estão lá e não têm esse discernimento de saber que realmente estão caminhando a passos largos para o inferno. Porque o arrebatamento, se ele chegar, ele vai ser exclusivo para o povo de Israel. Você é israelita? Eu não sou. Então eu não estou nem contando com o arrebatamento. Eu só estou esperando chegar a hora da tribulação para ver o que eu faço. Quando Jesus for e voltar, e aí que começar o pega para capar, eu
Quero estar preparado para suportar um tranco, entende? Então eu não estou preocupado se vai ser dia 23 de setembro do ano que vem, desse ano ou coisa. Agora, existem alguns detalhes que acontecem no mundo que vem chamando já atenção há algum tempo. O padre Francisco já falou que talvez fosse o último Natal, ano passado. A princesa Elizabeth falou a mesma coisa. A minha religião, como outras religiões aí, também deram várias instruções aos seus membros para que armazenassem alimento para pelo menos 10 dias. Tudo isso vem acontecendo desde 2014 e justamente junto com esse 2014 vem acontecendo as mesmas profecias. Eu morei no Rio Grande do Sul e, se não me falha a memória, em 1979 houve uma pandemia de gente falando que o mundo ia acabar em 79. Eu não lembro exatamente a data porque eu era muito pequeno. Mas eu lembro que para nós chegarmos à fazenda onde moravam, tínhamos que andar um chão e tanto. Não tínhamos carro, tinha que ir na sola. E eu lembro que quando levantamos para ir para a escola no dia seguinte do tal final do mundo, a quantidade de pessoas enforcadas em árvores era terrível. É uma imagem que não me sai muito da cabeça. Agora, o mundo não acabou. Chegou depois 83, 87, 2000. Quem não lembra de 2000? E aí todos os especialistas falaram que os computadores vão parar, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. E me aparece um moleque de 12 anos trazendo a solução do problema. Aí fica a pergunta, será que esse moleque realmente conseguiu achar solução para o problema? Ou será que armação de novo, o joguinho deles? Não dá para saber. Por isso que eu digo sempre, vamos manter a cabeça aberta. Não vale a pena ficar esquentando com coisa que não temos certeza se vai ser ou não. O que você deve ter em mente é o seguinte, você acredita na Bíblia, você acredita nos mandamentos que Deus te deu, no que Jesus te ensinou. Então cumpra. Então cumpra, siga passo a passo. Você está fazendo isso? Não, mas a gente abre hoje a internet, a gente vê um monte de gente falar, ai, graças a Deus está chegando o arrebatamento, eu vou ser salvo, a igreja não vai passar pela tribulação, vai ser só depois de setembro que vai ter a guerra da Coreia, então nós não vamos estar mais aqui, graças a Deus. Quem enfiou isso para você? Quem garantiu isso para você? Olha, eu tenho para mim aqui o seguinte, existe no planeta alguns anjos, ou até mesmo alguns escalões de anjos que foram deixados aqui desde a criação da raça, como nós aprendemos que ela foi. Vamos deixar aí, por enquanto, o Nibiru de lado e os Anunnakis de lado. Vamos simplesmente nos concentrar na Bíblia. Então Deus criou o céu e a terra, criou a humanidade. Naquele tempo Deus andava com seres humanos, certo? No entanto, que alguns anjos, vendo que as mulheres dos homens eram formosas, tomavam-as como esposa. Não é verdade? E dali nasceram os filhos que eram chamados os nefilins, não é verdade? Agora, se esses nefilins ficaram, ou se foram aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos anjos da época que tomavam as mulheres como esposas, e se eles estiverem na Terra ainda? E se eles estiverem aqui hoje, agora? Só que Deus tem um plano para eles, precisa resgatá-los e provavelmente, na minha opinião, o arrebatamento nada mais é do que isso. Não é eu, não é você, não é nem os judeus que estão aqui ainda, mas é sim um escalão mais alto de anjos que devem estar na Terra. E por que eu falo isso? Quantas empresas você conhece que tem mais de 150, 200 anos? Aqui no Japão tem umas que chegam a ter quase 400 anos, mas mesmo assim você não consegue encontrar algo que seja maior do que isso. Ou seja, o ser humano, ele constrói alguma coisa, ele consegue se manter firme ali, mais ou menos por umas 3, 4, 5 gerações. E já não mantém mais nada porque vai acabando e acaba tudo e já era. Hoje a gente fala em nova ordem mundial, a gente fala em um governo único e a gente se esquece que a Bíblia fala de um Deus único que quer um único povo, não é verdade? E se todos esses que estão aí atrás dessa muvuca toda trabalhando são justamente esses do escalão maior aí, os braços direitos de Deus, que ainda estão na terra trabalhando para poder orientar. Mas só que daí vem o Satanás por trás e mete o pau, fala, não, os Illuminati não vai atrás dele não. Os maçom não vai atrás. Eu fico meio veiaco com isso. Por que metem tanto pau nos maçom? Por que metem tanto pau nos Illuminati? Alguma coisa tem. E você não vê ele dando troco, né? Você não vê nada disso. Eles não aparecem para falar nisso. Apareceu aí no Brasil, que Brasil acontece de tudo, né? A tal do, como é que é, parte? Maçons do Brasil. Você acha que um verdadeiro maçom vai fazer isso? Se eles são considerados secretos?
Como é que eles vão dar a cara a tapa assim? Não vai. Então, por aí vocês têm que ver, tem muito parafuso frouxo aí. Aí, depende do que para você chegar a uma conclusão? Depende de você estar com os pés no chão. Primeiro lugar, tem que estar com o pé no chão. Quantas vezes você abre a internet e você vê falando que a NASA é mentirosa, que a NASA esconde as coisas? Espera aí, mas o que ela esconde afinal de contas? Que a Terra é plana ou que a Terra é oca? Porque se a Terra é plana, não tem Marte, não tem nada aí, não foram para a Lua nem nada. Então, quer dizer, tá mentindo. Mas e se a Terra for esférica? Então ela estaria mentindo que existe planetas, que existem estrelas, que existem constelações, galáxias, extraterrestres, ou o quê? A Bíblia sempre falou que Deus é um ser divino, é o ser que criou o ser humano, mas ele nunca falou se realmente essa divindade tem asa, é todo bonitinho, todo firulinha, cabelinho branco, com argolinha em cima. Isso não tem, não existe. Isso meteram na sua cabeça. Você comprou a ideia. Fala pra mim, quem é Lúcifer? Aí você vai dizer, é considerado um anjo de luz. Ué, é irmão de Jesus Cristo, não é? Assim sendo, é igual a Jesus Cristo. Pelo menos o formato corporal tem que ser igual. Mas lá no céu eles não têm corpo físico. Ué, então por que nós fomos criados à imagem e semelhança? Então, nós poderíamos ser apenas espírito, e não somos. E por que o tal dos anjos que tomar as mulheres dos homens como esposas, se fossem apenas espírito? Não é que o espírito não vai poder fazer sexo com um ser carnal. Pode, porque a gente já tem relatos sobre isso, já tem até documentário em vídeo. Porém, vocês sabem muito bem que provavelmente era corpo e alma, porque tinha que sair o sêmen para poder engravidar a mulher, para poder nascer os nefilins. Eu, desde pequeno, eu sempre pensei que a vida era algo assim, ó, uma tela onde pessoas, faz de conta que eu sou um grande menino extraterrestre. E aí se abre, deixa eu ver se eu tenho um aplicativo aqui para dar uma mostradinha para vocês. Tá, não, peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir meu iPadinho aqui, ó. Deixa eu arrancar ele aqui do meu. Mais ou menos assim, ó. Tá como se fosse esse aplicativo aqui, tá? Só que tá lá a mesa, tá lá a mesona, né? Tá lá a mesona e o CT aqui em volta da mesa fazendo o seu joguinho. Aí basta, né? Você cria o jogo, né? Daí a semblante para ele, que aí você cria e os caras obedecem o que você tá fazendo lá. O que você programou para eles fazerem, eles vão fazendo lá dentro. Certo? Olha lá. Não é verdade? Então, gente, eu sempre tive na cabeça desde pequeno que a vida nada mais era do que isso. Nós estamos presos dentro de uma grande redoma, então daí isso significa que eu sou um terraplanista, né? Tem aí, não vou nem dizer redoma, o domo, porque é plano, é tudo plano, na minha concepção infantil, e através disso as pessoas estão ali jogando, ou seja, por uma forma mental, comandando umas coisas. Vai ser bem difícil eles comandar individualmente, eles vão ter que comandar em blocos. Então é onde eles vão mandando em blocos assim para lá e para cá. E por isso que eu acho que existe no planeta entidades que devem ter existido desde o princípio, até hoje, para poder manter o que alguns falam, o negócio de Nimrod e da Babilônia, e que isso, que aquilo. É claro que naquela época era mais visível que eram coisas individuais, pensamentos de conquista individual. Hoje nota-se que existe um projeto, que eles chamam aí da tal da agenda da nova ordem mundial, certo? Mas essa nova ordem mundial, realmente, quem é que está conduzindo isso daí? Pode ser qualquer um, gente, pode ser qualquer coisa. Quando você fala em governo único e a nova ordem mundial já está aí a milhão. Hoje tudo que a gente aprende, tudo que a gente vê na televisão, tudo que a gente estuda, tudo que eles permitem ou não permitem, vem da ONU. E ela não precisa ser um governo mundial para mandar nisso. O único que não obedece é os Estados Unidos. Mas mesmo assim, não obedece obedecendo, né? Não obedece obedecendo, porque vocês sabem como é que funciona. Na verdade, a criação é deles. Né? Mas seria quase impossível que um projeto antigo, como os maçons, como Illuminati, segundo teóricos das conspirações falam, se mantessem no mesmo rumo, no mesmo ritmo até hoje. A menos que tudo isso seja programado pelo próprio Deus, tá? E se você ler lá em Jó, você vai ver que o próprio Satanás se apresenta a Deus para pedir autorização para judiar de Jó. E o incrível é que Deus permite. Deus ficou em dúvida com a tentação do Satanás de saber se o cara lá realmente ia ser fiel a ele ou não. E deixou o cara tomar na arruela direto. E aí fica a pergunta, mas que Deus é esse, gente? É um jogo, gente. É um joguinho. Tá aí a prova. É um jogo. Alguém comanda, alguém vai lá, alguém dá ordem, alguém coisa. É a mesma coisa que tá acontecendo na
Coreia do Norte. Um empurra para cá, outro empurra para lá. E agora vocês viram aí, né? Estados Unidos já mandou averiguar lá, investigar a China. Logo que a China estendeu a mão para os Estados Unidos vai lá e dá uma martelada nas costas dos caras. Mas o papo aqui não é esse, vamos seguindo. Então, gente, dia 23 de setembro. Você que acha que vai ser arrebatado, você está enganado. Eu sinto muito falar isso para você. Trate de tomar conta do teu coração, da tua alma, porque a salvação não é para nós, a menos que você seja um desses seres que estão aqui na Terra desde o início e que precisam ser resgatados para que possa vir, então, a tribulação. Só que antes disso, o anticristo tem que vir. É possível que ele já esteja aí trabalhando, tá? É bem possível que ele já esteja aí trabalhando. Agora, com tanta alegoria que existe dentro da Bíblia e tanta possibilidade que a gente pode ter de criar uma história pegando os capítulos e versículos, que não dá para acreditar em nada. Não dá. Por isso eu digo, se você quer saber da Bíblia, pega ela, lê de capa a capa, todinha, mano. Se você não quer ler, pega ou baixa o Cid Moreira, baixa todos os vídeos do Cid Moreira aí, baixa em MP3 e escuta no seu celular enquanto você vai trabalhar. Toda, do princípio, de Gênesis a Apocalipse. Eu ainda vou fazer um vídeo falando a respeito da Bíblia e dos pontos de vista que eu tenho sobre alguns pontos de Bíblia. Provavelmente vou perder todos os meus inscritos aqui no canal, mas não vai ter jeito, vou ter que fazer, porque é um projeto meu. Agora, 23 de setembro, o que vai acontecer? Nada, vai ser um dia como outro qualquer. Vai vir o 24, o 25 e o 26. Porém, não se esqueçam, se houver o arrebatamento nesse dia, não vai ser você. E provavelmente vocês nem vão ficar sabendo. Agora, se nós levarmos em consideração o que já aconteceu quando Jesus nasceu, quando Deus fez pacto com Abraão e agora o que está acontecendo, existe só uma coisa. Deus vai se manifestar nessa época. Ou pelo menos ele está preparando tudo para que se manifeste. Agora, o anticristo ainda não veio. Ou se ele veio, ele precisa entrar no cenário internacional de forma declarada. Só que isso também não vai chegar ao nosso conhecimento. Antigamente, quando Jesus nasceu, lembra? Ninguém sabia. Só os 3 reis magos que souberam e foram lá visitá-lo. E o outro lá só queria mandar matar as crianças, o Herodes só queria mandar matar as crianças porque os reis magos só avisaram ele que tinha nascido o rei dos judeus. E por inveja e arrogância e ganância foi que ele mandou matar as criancinhas com medo de que surgisse realmente um rei dos judeus, não é verdade? Então, o que vai acontecer em 23 de setembro provavelmente é o seguinte, vai existir uma manifestação divina sim. Isso é indiscutível, não tenho dúvida disso. Pode ser o nascimento do anticristo, e isso significa que daqui a mais ou menos Jesus Cristo, depois que nasceu, levou 33 anos para poder dar fim ao seu ministério. Significa que então, pode ser que entre 20 e 25 anos aí para que o anticristo esteja no auge, para que depois sejam cortadas as asinhas dele. E aí depois de tudo isso vai vir aí a tribulação, e aí então vai vir o Cristo, o único governador, o Senhor de todo o povo. E sabe o que ele vai querer? Ele vai querer um povo único, uma nação única, um governo único. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai encontrar isso. E aí, brother, uma coisa que eu me perguntava quando eu era pequeno e quebrava a cabeça para entender, que é por que somente 144 mil de cada tribo de Israel vão ser salvos. Por quê? Hoje fica fácil de entender. Como eu já disse, quando Jesus voltar, ele vai querer ter a coisa como deveria estar. E está? Não tá. Satanás está batendo palma, porque ele conseguiu vencer. O mundo, do jeito que está hoje, tá ridículo. É uma piada. Eu tô quase para dizer para você que o próprio Deus se envergonha de ter criado o ser humano de novo, como aconteceu na época do dilúvio, não é verdade? Mas e aí? A gente está tão preocupado com a Coreia do Norte, a gente está preocupado com o Trump. Ai, gente, a gente está preocupado com a Síria, com Israel, a gente está preocupado com o Nibiru, a gente está preocupado com a constelação de Virgo. Jesus nasceu, somente 3 pessoas souberam que ele estava lá e foram visitá-lo. Levou muitos anos, porque quando ele tinha 12 anos e foi no templo, ninguém sabia quem ele era. E vocês acham que se o anticristo nascer hoje, ou se ele já está aqui hoje, você vai estar sabendo quem ele é? Claro que hoje é mais fácil, a gente tem internet, a gente tem comunicação, tudo assim na palma da mão. Na época não tinha. E por isso que aquela profecia das 2 testemunhas que vão ser mortas, vão passar 2 dias com o corpo jogado na praça e vão ressuscitar no 3º dia, passou a ser provável. Porque quando eu estudava teologia, como que o mundo inteiro vai ver? O mundo inteiro só poderia ver se fosse de cima. Mas hoje a gente vê de cima, tá aqui, ó, parece qualquer coisa, qualquer hora de cima, não é verdade? E outra coisa que eu quero que vocês lembrem, que quando Jesus voltar, o céu vai se desenrolar como um pergaminho. Vocês lembram que está escrito? Ou não está escrito? Mas isso não significa que a terra seja oca, ou que seja terra plana, ou que seja oval. Significa
que tudo não é como a gente realmente vê, que as coisas não funcionam como a gente pensa que funciona. Você já parou para pensar como seria o céu se desdobrando como um pergaminho? Significa que ele é redondo para começar, ele está enrolado, não é? Você já notou que existe a forma elíptica, né, da espiral do Sol correndo e os planetas correndo em volta? Eu já discuti isso com astrônomo e falei, isso é impossível, porque a gente com tanta velocidade assim, nós não conseguiríamos perceber as constelações no mesmo lugar, elas estariam aleatoriamente voando para lá e para cá. Ia ser muito difícil você conseguir desenhar no céu uma constelação e chegar em determinada época e você vê ela ali. Mas aí o cara discutiu comigo, também já nem quis discutir mais, já saí fora, entenderam? Porque foge ao meu conhecimento, eu não posso discutir com uma pessoa que entende mais do que eu, porque ela estuda isso, e eu não estudo, eu simplesmente tenho o meu ponto de vista, porque quando ele falou eu imaginei e falei, não, peraí, esquisito isso daí. Mas ele pode estar muito mais certo do que eu. Então, gente, primeiro, você pode até ser responsável por salvar outras almas, outras pessoas, pela maneira que você age, pela maneira que você consegue cativar outra pessoa a acreditar naquilo em que você acredita, ou naquilo que Deus quer que as pessoas acreditem para que volte a viver com Ele. Porém, o que a gente faz hoje? Se a gente abre um canal no YouTube, começa a falar umas coisinhas e outras, não sou só eu. Existem milhares de pessoas que reclamam das ofensas das pessoas que entram simplesmente para criticar. E eu me pergunto, quem são essas pessoas que criticam tanto, que usam de tanto rancor, de tanto ódio, por uma coisa que elas não têm nem ideia do que é? Da onde vem esse ódio? E você acha que esse ódio é só na internet? Não é. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é observar o cidadão. Adoro observar as pessoas. E você vê uma quantidade de gente que fazem maldade por pura maldade. E por incrível que pareça, essas pessoas conseguem se dar melhor do que as que fazem as coisas certas. Daí vem na minha cabeça o caminho largo e o caminho estreito. Porque você está trabalhando, metendo pau num, metendo pau no outro, derruba aquele, o seu caminho está largo. Você consegue ir avançando, sem fronteiras, sem inimigos, tá aí. Todo mundo sabe que você não vale nada, mas você tá lá, firme e fortão. E o outro, coitadinho lá, tá sendo humilhado, tá sendo castigado. O outro vai lá, fez fofoca dele, ele é punido. Ninguém vai lá pra estender a mão pro cara, ninguém vai lá pra ajudar o cara, pra mostrar que realmente o outro que tava errado e não ele. O caminho é estreito, não é? Então não é só a igreja que vai te levar pro caminho certo ou pro caminho errado. Porque a igreja, apesar de ter várias igrejas, que deveria ter uma só, porque quando Jesus voltar ele vai querer uma, ele não vai querer esse montão de gente que tem aí. E aí vem aquela parábola que ele falou, que aí vão perguntar, mas Senhor, eu fiz tudo que me mandaste. E ele vai falar, afaste-se de mim, Satanás, não te conheço. Não é isso que está escrito na Bíblia? Vocês não são os entendedores da Bíblia? Não é isso que está escrito? Afaste-se de mim, Satanás, eu não vos conheço. Mas quando que nós vimos você com sede e com fome? Mas quando que nós vimos você sem roupa? Aí vai parecer esse choradeira aí pra lá e pra cá, né? É clássico isso daí, é clássico. Mas põe na cabeça, 23 de setembro, vai acontecer alguma coisa? Vai. Vai chegar ao nosso conhecimento? Não, não vai. Muito improvável que chegue ao nosso conhecimento. Mas vai ser uma manifestação divina que vai dar o início a alguma coisa que eu não posso falar para você, que vai ser o arrebatamento, que vai ser o final do mundo, vai ser a colisão com o planeta Nibiru, vai ser a volta dos ETs, dos Anunnakis. Não posso afirmar isso para você, gente. Mesmo porque existe uma outra teoria na minha cabeça a respeito de arrebatamento. Vocês já foram em uma fazenda de gado, quando o caminhão vai lá pegar o gado pro abate? É um arrebatamento, gente. É um arrebatamento, tá? Só que eles estão indo pro abate. Vocês nunca pensaram que nós vivemos esse corpo aqui, trabalhamos, danificamos o planeta dia e noite, construímos coisas, melhorias, um monte de coisa, temos esse consumismo, temos que estar comprando e consumindo as coisas toda hora, todo dia. Vocês acham que isso não é estranho? Pra quê? Quem foi? Foi Gandhi ou Dalai Lama que falou que o ser humano se mata de trabalhar para ganhar dinheiro e depois gasta todo o dinheiro que ganhou para se curar das enfermidades que ganhou trabalhando? Qualquer trouxa que sabe ler um pingo é letra vai entender o que ele quis dizer. Não é preciso explicar aqui. Porém não. Eu tenho internet, olha, eu tenho internet, tenho telefone, tenho tablet, tenho 2 tablets aqui, eu tenho mais outro aqui. Nossa, eu tenho de tudo, mas ainda preciso mais, gente. Tô pensando em comprar um iPad Pro. E o mundo vai passando e a gente vai se perdendo no caminho largo. E sabe o que é o pior? Antigamente a gente ainda olhava para trás. Hoje nem isso a gente faz. Hoje a gente só quer olhar para frente. O que eu vou conseguir ali? O que eu vou ganhar ali? O que eu posso tirar daquela pessoa ali? O que eu posso ganhar naquele negócio ali? Graças a Deus alguma coisa está mudando. Isso também já vem acontecendo mais ou menos junto com essa movimentação estrelar aí que vocês não estão prestando atenção. Lembra quando a Grécia caiu no vermelho? Logo foi a Espanha, Portugal, aí foi Estados Unidos, foi um
a pandemia, que no Japão também, 2008, foi um sufoco, mas a ansiedade por conquista do ser humano é muito grande, por isso ele está só olhando para frente, ele está olhando para frente. Então ele lê a Bíblia e diz, então está escrito aqui que vai salvar. É pela graça. Não, não é pela graça. É pelo mérito. Você tem que fazer o bem para poder receber o bem. Não, não é pelo mérito. Está escrito que é pela graça. Não, não é pela graça. É pelo nome de Jesus Cristo. Não, não, não é pelo nome de Jesus Cristo. Onde é que nós vamos parar com tudo isso? Vem Javé, Alá, Deus, Krishnas. E a nossa origem? Muito embora, outra coisa que eu tenho comigo, você nota que existe serial killers, existe assassinos e entre outras pessoas bem maldosas por aí, por esse mundo afora. Eu não acredito que sejam criadas pela mesma entidade, vamos dizer assim, pelo mesmo Deus. Não é possível. E o nosso Deus é um Deus que ele quer ser único. Ele fala isso na Bíblia o tempo todo. Porém, ele cita outros deuses. Principalmente o Deus Baal. Então, gente, quer dizer, existem outros deuses. Ou são extraterrestres? A teoria... eram os deuses astronautas? Tudo é possível hoje, como sempre foi. Você já viu o disco voador? Faz 2 anos eu tô voltando para casa de trabalho aqui no Japão, naquela ponte que às vezes eu faço vídeo, eu sempre tô passando em cima de uma ponte lá, não tô? Naquela ponte, olhei pro noroeste e vi uma luz pequena, pequenininha, parecia mais assim como uma estrela. Só que de repente ela começou a fazer um zigue-zague meio estranho. Eu falei, não, peraí, não é possível. Eu olhei pra mulher assim e falei, você viu? Ela falou, eu vi. E de repente ele sumiu. O que era aquilo? Todo mundo diz que aqui perto do Monte Fuji tem várias espaçonaves saindo do Monte Fuji ali, diz que ali tem uma base extraterrestre enorme dentro do Monte Fuji, tá? Seria um dos intraterrestres então, né? Que é o que mais combinaria com os pele de largato lá, né? Com os reptilianos, porque eles precisariam daquela escama para poder viver nas profundezas da Terra, né? Que é mais úmido, obviamente eles teriam que ter uma pele mais grossa, né? Para resistir mais às bactérias. Mas também isso já é outro papo, né? Mas está dentro do mesmo papo. Por quê? Porque se existem os reptilianos e são assim algo bem diferente do que nós somos, quem criou? Quem criou eles? Mesma coisa quando falam em Satanás, o Deus, aí apresento lá o cara de capeta, chifre, cara de mal. Na Bíblia está escrito que o Satanás, o que criou a rebelião lá nos céus, era o anjo mais bonito do paraíso, gente. Por isso que eu digo sempre, se Jesus voltar hoje, matam ele de novo. Mas se Lúcifer chegar aqui, com a sua graça, todo mundo se entrega, todo mundo se curva. E é mais fácil acreditar no bonito do que no feio. Não estou dizendo que Jesus seja feio, tá? Não vai me interpretar mal. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o mundo não vai acabar, não vai haver arrebatamento. Vai haver sim uma manifestação de Deus. E geralmente quando a manifestação de Deus acontece, ela acontece envolvendo quem? O povo de Israel. Se o povo de Israel, o povo judeu, é realmente o povo escolhido por Deus, alguma coisa deve acontecer ali naquela região. Ou alguém vai tentar brigar com Israel e Deus vai se manifestar fazendo com que seja eliminado esse povo, que aconteça alguma catástrofe ali, que seja algo sobrenatural, tá? Não vai ser algo natural. Se for o arrebatamento, não se preocupe que não vai ser com a gente. A gente tem muita coisa para passar aqui nessa tal da tribulação. Somente os escolhidos é que vão ser salvos. E esses escolhidos não são aqueles que vão em igrejinhas e que estão com a Bíblia debaixo do braço, não. Pode ter certeza disso. Como já disse antes, na minha opinião, são seres que já estão aqui desde o começo, certo? Desde o começo. E eles vão ser resgatados agora para que possa ter a anarquia aqui e eles não terminem não se envolvendo, né? Porque se eles são anjos, naturalmente eles vão querer tomar partido de um lado e querer talvez proteger a população, porque eles já pegaram um amor maior ao ser humano e provavelmente vão querer interferir no sofrimento da humanidade e isso seria prejudicial aos planos de Deus. Certo? Então, eu quero que vocês critiquem bastante, falem bastante, mas olha bem aqui, ó. Vem com palhaçada, você não sabe o que você está falando, então escreva nos comentários o que você acha, o que você está pensando e realmente como você acha que vai ser. Aí, uma hora eu vou pegar todos esses comentários e vou fazer um vídeo pra gente debater aqui, ou posso até trazer numa live, se a gente conseguir marcar um dia legal, certo? Eu queria falar outra coisa, quando eu era pequeno, no Rio Grande do Sul, eu estava assim em casa com a minha irmã pequena, eu tinha 5 anos e minha irmã tinha 2 ou 3, nós temos 3 anos de diferença. Ou eu tinha 6, ela tinha 3, um negócio assim. E eu escutei um zunido, tava nublado. Os cachorros, as galinhas, os porcos, tudo fazendo barulho, olhando pro céu, olhando pro mesmo lugar que eu tava olhando, que dela onde tava vindo o zunido. Então eu entrei pra ver como é que tava minha irmã, porque eu falei, tem muito bagunça aqui fora, alguma coisa deve estar acontecendo lá dentro. Vocês não sabem o que aconteceu. Ela nem sabia falar direito. Ela olhou pra mim com uma voz grossa e disse, olha, você não sabe o que você está vendo. Uma voz grossa, uma voz de pessoa adulta. E eu peguei ela assim, falei, o que você tá falando? O que tá acontecendo? O que você tá querendo dizer? Pronto, ela tava dormindo. E eu saí correndo pra fora de novo pra ver a tal luz. Escutei por mais alguns minutos
os unidos, minutos, segundos, os unidos e desapareceu. Já vi muito fantasma, já vi muita aparição, já tive muitos sonhos que foram batata, inclusive quando minha mãe faleceu, um mês antes. Exatamente um mês antes, eu reportei tudo isso para minha mulher, passo a passo, e exatamente como eu sonhei, foi exatamente como aconteceu. E aconteceu casos que eu tive que... Uma amiga, eu ofereci um emprego para uma amiga e ela disse não, ela ia fazer um curso preparatório, aí quando voltasse era para mim falar para ela de novo. Eu virei para a mulher e falei assim, hoje nós vamos chegar na igreja, fulana de tal, vai abrir a porta para nós e ela vai me perguntar, ei Márcio, aquele emprego ainda tá de pé? Marca aí, escreve aí, marca aí, pra você não dizer que eu tô mentindo. Chegamos na igreja, aconteceu exatamente como eu tinha previsto. Não estou falando que eu sou profeta. Não estou falando que eu sou adivinho. Quisera eu ser adivinho. Só que eu sou uma pessoa um pouco diferente das outras. Muito embora eu sei que necessitamos de dinheiro para sobreviver dia a dia, eu odeio dinheiro. Eu odeio dinheiro. Vocês não sabem o quanto, porque o dinheiro é o câncer da humanidade. Ele destrói, ele corrompe. Por causa do dinheiro se mata, por causa do dinheiro se trai, por causa do dinheiro se vira egoísta, se passa em cima das pessoas e se mata pai, mãe, família. Não existe misericórdia quando se trata de dinheiro. Gente, eu tive sonhos que eu era perseguido pelo Satanás e a única coisa que, dentro do sonho, claro, né, não sei se era sonho também, podia ser até real, mas eu tava dormindo, que indica que era sonho, porque dentro do sonho eu tava correndo em algum lugar, o Satanás correndo atrás de mim e ele era invisível, eu não conseguia ver, eu tentava lutar e a única coisa que salvava era o nome de Jesus Cristo. É uma coisa que eu sempre me pergunto, se Jesus Cristo não tivesse existido, não fosse filho de Deus, por que que o nome de Jesus consegue fazer com que algumas pessoas possuídas sejam libertadas? Expliquem isso para mim. Se Jesus não existe, não existe a possessão, não vou dizer, pode até existir, mas não existiria a cura através do nome de Jesus, entende? Existe aí, por exemplo, os próprios judeus, eles fazem alguns tipos de exorção, não usam o nome de Jesus, mas parece que é bem mais difícil, né? Já perceberam isso? Se Jesus fosse próprio Satanás, como o Papa Francisco anunciou, que é filho de Lúcifer, então ele teria o poder de fazer isso. Quando falava no nome do príncipe, então os outros espíritos inferiores vazavam. Quem falou foi o Papa Francisco, não fui eu não. Vamos falar com ele lá. Preste atenção no que acontece ao teu redor. 23 de setembro de 2017. Alguma coisa vai acontecer sim. Não é arrebatamento, não é o fim do mundo, mas pode ser o princípio do fim do mundo. Eu há alguns anos previ uma coisa, um sentimento ruim dentro de mim. Conversei com um missionário e até ele me falou, eu acho que não dura mais 20 anos. E uma outra pessoa que tem tocado muito nesse assunto é o Akel, do canal Akel Orgânico, acho que é. E ele toca muito nesse assunto, de que até 2024, até 2033. E é mais ou menos naquela época que eu tinha previsto mais ou menos isso, vai bater mais ou menos nessa data. Então, significa que até chegar lá, nós vamos ter, provavelmente, agora, a partir de setembro, a aparição do anticristo, tá? É a minha opinião, é o que eu acho. É onde ele vai começar realmente a trabalhar. Ele pode até estar aqui na Terra, nos bastidores, tá? Mas agora ele vai botar o seu pé, ele vai dar o seu primeiro passo rumo ao projeto que ele tem aí, a obrigação que ele tem. Porque convenhamos, se tudo está na Bíblia, se tudo está escrito que vai ser assim, que tem o Cristo e tem o anticristo, várias outras religiões falam a mesma coisa. Inclusive outros, como Nostradamus, também falam em anticristo, é porque tem um Cristo, certo? Agora, se tem o anticristo e se tem o Cristo na mesma Bíblia, falando a mesma coisa e já está tudo pré-programado como um script, não tem fuga, gente. Não tem fuga. Porque eles são os que vão dar rumo ao nosso futuro. Só que a salvação verdadeira, ela vem de dentro de nós. Ela vem de dentro de nós. Sabermos escolher. E aí você vai me perguntar, mas saber escolher o quê? O que está escrito na Bíblia? Quando chegar a hora, não se mova, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso quer dizer o quê? Vou ficar paradinho aqui. Não. Fica trocando de igreja toda hora, não. Fica indo para lá e para cá. Aquela igreja salva. Aquele pastor ali salva. O cara foi esfaqueado ali, o sangue na camisa dele salva. Salva. Se o sangue na camisa do cara salva, então Jesus não precisamos de Jesus mais, gente. Mesmo que o cara lá fale em nome de Jesus. Não precisamos de Deus. Basta ir lá e passar a mão na camisa do cara. Pronto, acabou. Não é verdade? Eu acredito que esse vídeo já tá ficando bastante chato. Eu gostaria de ter passado isso para vocês, mas enfim, eu espero que de tudo isso, apesar de você estar aí já mordendo a fronha, com raiva de mim, vou pegar esse careca feio e vou dar um pau nele, não faça isso. Reflita sobre as coisas que eu falei. De tudo que isso que eu falei pode ter um monte de merda no meio, mas tem alguma coisa aí que eu acho que vai servir para você se você prestar atenção no que eu falei. Outro cara que falou uma coisa bacana, que eu até tirei o chapéu para ele, foi essa semana, foi o Mano Barros, né? Agora é Mano Tóquio, que ele falou, você tá preocupado com tribulação?
constelação, você tá preocupado com sinal no céu. Mano, se o bicho pegar pra capar, você não vai ter nem força pra olhar a internet. E é bem por aí mesmo. Quando a coisa começar a pegar pra capar, nego velho, você não vai aguentar parar em pé. Não vai aguentar parar em pé. Vai ser aquela bambeira nas pernas, neguinho tendo ataque do coração toda. E o pior é que nessa hora nem o coração não vai querer parar. Entenda isso, gente. Entenda isso. Uns falam de Matrix, nós estamos na Matrix. Isso não é carne. Não é carne isso daqui. Não é osso, não está fixo, isso aqui tudo não existe, então tudo é Matrix. Qual é o sentido de viver aqui então? Simplesmente para satisfazer a vontade de algumas pessoas? Não. Eu me pergunto sempre o seguinte, aliás, me perguntaram uma vez o seguinte, por que nós temos que vir ao mundo para sofrer? Não, nós não estamos sofrendo, nós sofremos porque queremos. Ah, eu quero um celular novo, mas não tenho, eu sofro. Ah, eu queria uma mulher mais bonita que é o que eu tenho. Não tenho, então eu sofro. Ah, minha mulher não gosta muito de mim, ela me trai, então eu sofro. Ah, meu chefe não gosta muito de mim, então eu trabalho na firma onde eu não gosto e eu sofro. Percebe? O sofrimento é criação nossa. Você acha que Adão sofria? Você acha que Eva sofria? Até mesmo ali pela passagem ali, quando chegou aí o dilúvio, você acha que aquele povo sofria? Noé tava lá bebendo, tranquilo, sossegado. Os filhos viram ele nu, né? Um foi e caçoou, os outros foram e socorreram. Você acha que isso era sofrimento? O sofrimento começou dali, depois daquilo ali, né? O povo de Israel, quando foi pro Egito, sofria, né? Por quê? Porque precisavam de comida, que precisavam de dinheiro, então foram atrás. Faz igual eu tô fazendo hoje, larga o país e vem pra cá pra se ferrar na mão dos outros aqui. Graças a Deus eu ainda sou prestigiado, mas eu vejo muitos brasileiros aí que realmente comem o pão que o diabo amassou, né, velho? E aí tudo colabora, né? Procurei conversar com um amigo meu que trabalhou na NASA pra saber se a NASA realmente mente. Aí ele perguntou pra mim assim, ele disse pra mim que a função dele é japonês, tá? Amigo japonês. Ele falou que a função dele não era estudar constelação, planetas, não. Era uma estrela, ver o desenvolvimento dessa estrela, como é que ela progredia, como é que ela evoluía, esse tipo de coisa. Então ele pegava uma determinada estrela e essa era a função dele. Aí eu fiquei me perguntando, se o cara tem uma estrela e ele fica estudando uma estrela, será que o cara vai ficar estudando uma mentira, mano? Será que tanta gente vai pra faculdade pra estudar mentira, gente? É possível, tá? Não vou dizer que não seja. Hoje em dia a gente aprende tanto a fazer quadradinho de 8 aí, que até na faculdade tem, né? Até no Congresso Nacional tem. 23 de setembro de 2017. Vai acontecer alguma coisa? Vai. Você vai ficar sabendo? Provavelmente não. Você vai sofrer com isso? Agora não. Pode ser que o que está tendo início agora vai te trazer algum sofrimento futuro. Mas por enquanto você não precisa se preocupar com sofrimento não. Agora, se for o nascimento do anticristo, vai depender de quando que ele vai entrar no cenário internacional. Se ele já está no planeta agora, é possível então que ele entre no cenário nacional nessa data, tá? Eu não vou dizer para você que ele vai chegar agora e vai fazer o acordo com Israel dos 7 anos de paz lá, porque ainda é muito cedo para isso. Ainda é muito cedo para isso. Tem que acontecer várias outras coisas antes para que depois, então, ele tome essa decisão e aí depois vire as costas para a galera, vai lá e se sente no trono dizendo eu sou Deus. Então, quer dizer, ainda falta algum tempo para que isso aconteça, tá? E o arrebatamento, como eu já falei, existe duas possibilidades. Ou nós somos gados indo para o abate, porque eu já pensei que nós podemos ser... Quem gosta aí de Raul Seixas? Não tem uma música dele lá que fala do comedor de cérebro? Metrô, como é que é? 641, 741? Tem uma música dele que fala, né? Os comedores de cérebro. Quem te garante que nós, seres humanos, não somos simplesmente o receptáculo de uma alma que vai servir de alimento para alguém? Dentro do nosso próprio organismo existe outro mundo, um outro universo que é praticamente desconhecido, porque eles conhecem a estrutura óssea, as moléculas, as coisas, mas recentemente estão começando a descobrir o DNA. E ainda sabe que tem 99% ainda que tem que ser estudado ali dentro, que eles não sabem, não têm a mínima ideia, que eles acham que é lixo. Vai saber. Nós temos um organismo que dentro do nosso organismo tem uma complexidade de uma estrutura que chega a se assemelhar à galáxia que a gente vê. Você nunca parou para pensar que nós podemos ser uma célula dentro de uma estrutura muito maior do que nós? Agora, claro, se nós somos uma célula dentro de uma estrutura muito maior do que nós, por que nós não agimos para defender o planeta quando ele está sendo atacado por alguma bactéria cancerígena e nós simplesmente destruímos ele? O ser humano ele põe a mão e destrói, né? Não tem jeito. Cria, evolui para sua própria destruição. Bom, gente, é isso daí. Eu fico por aqui. Bom, por hoje é isso. Fui. Tchau. Fique com Deus. Lembre-se, o teu amanhã começa agora. Para que você alcance os seus objetivos, você tem que trabalhar agora. E para que você possa ser um dos arrebatados, como você acredita que vai ser, questione-se. Veja bem se você é merecedor dessa poltrona nessa aeronave que está partindo para o arrebatamento. Fui, até a próxima, tchau!